Pois é, agora sim a gente vai conversar com um convidado especial, inclusive fala ao vivo de Israel. Deixa eu ver, quem é que está com a gente? É o Luciano? Tá. Tudo bom, Luciano? Seja bem-vindo. Ele mora na cidade de Netivot, Luciano Barak. Muito obrigado pela gentileza em nos atender, viu, Luciano? Queria que você compartilhasse com a nossa audiência como foram os momentos do ataque dos mísseis e dos drones iranianos contra o Estado de Israel. Nós noticiamos aqui a prioridade nos ataques contra Tel Aviv e Jerusalém. Você mora na região sul, né? Teve registro de explosões? Ou localiza para a gente exatamente onde fica a sua cidade? Shalom, shalom. Bom, como você sabe, não está 100% aqui a situação, não podemos dizer que estamos 100% bem, mas teve toda essa problemática. As sirenes tocaram a partir das 3 horas da manhã da noite passada, né? E a cada meia hora tocavam novamente as sirenes, isso em sinal de que havia retaliação por parte do Irã contra Israel. Aqui nós somente ouvimos os barulhos dos disparos dos mísseis, do Iron Dome, né? E outras estruturas. Agora, eu não sei exatamente se havia problemática aqui em Gaza, que fica aqui perto. Eu estou a aproximadamente 11 quilômetros de Gaza. Se você olhar no mapa, aquela esquina norte de Gaza, a, onde fica a cidade de Gaza, tem uma esquina norte. Eu estou ali a exatos 11 quilômetros daquela entrada ali, né? E eu trabalho em Sderot, que fica mais ou menos uns 4 quilômetros. E no dia de hoje, devido aí à informação das Forças de Defesa de Israel, IDF, quase não tinha ninguém na rua. Eu fui trabalhar, mas todo o comércio estava fechado. E hoje, a sexta-feira, é como se fosse o sábado aí no Brasil, né? E o sábado daqui é como se fosse o domingo. Então, as pessoas trabalham meio período e aproveitam o sábado, a sexta-feira de manhã, para fazer todas as coisas. Então, geralmente, a sexta-feira é muito movimentada e hoje estava completamente quieto e pacato. Bom, sabemos aí de muitos drones que foram lançados do Irã, né? Cerca de 100 drones vieram aí do Irã, mas eu discordo de algumas posições que se coloca aí na questão de, por exemplo, da invasão terrestre. Eu não vejo como possibilidade do Irã adentrar em Israel devido à logística de chegar até aqui. Ele teria que atravessar a Síria. E agora na Síria a gente tem o Al-Sharaa, né? Que já se posicionou favorável, mesmo ele tendo um histórico ruim, favorável aos acordos de Abraão. E, e tem também o Iraque, é uma outra problemática. Na questão da defesa antiaérea, a Arábia Saudita e a Jordânia acabaram ajudando Israel a deter aí mísseis e drones que vêm do Irã. Então a gente vê que, por um lado, nós estamos tendo apoio de outros grupos árabes aí, né? Levando em conta que Israel é a única democracia do Oriente Médio, tá? O Irã é uma teocracia. Olha, está tocando a sirene nesse momento, mas não se preocupe que aqui é uma. Não sei se dá para ouvir, né? Meu fone tem um abafador de ruído aqui. Mas está tocando a sirene nesse momento, mas o lugar que eu estou aqui já é preparado contra isso, né? Já é um local seguro, onde eu estou nesse momento. Pois é, o Luciano Barak, Mas morador da tocando a cidade sirene. de Netivot. Luciano, vou até pedir que você explique para a nossa audiência, porque há uma curiosidade exatamente em relação a esse protocolo de segurança, um protocolo que a gente já tratou disso durante o conflito com o Hamas. Queria que você explicasse, quando toca essa sirene, vocês devem fazer exatamente o quê? Bom, nesse caso, agora, que é ataque do Irã, nós temos 10 minutos. Em 10 minutos eu tenho que ir para o Mamad. O Mamad é um quarto seguro que eu tenho dentro do apartamento. Se bem que a minha sala aqui já tem uma questão de segurança. Mas esse ataque que vem do Irã é de 10 minutos. O ataque que vem de Gaza são 30 segundos. Né? Em 30 segundos eu tenho que estar no quarto de segurança. No caso do Irã, como a distância é muito longa, ele vai demorar demais, vai demorar esses 10 minutos. Da questão do Iêmen, ele demora ainda mais, né? Quando vem o sinal do Iêmen, ele chega a demorar até 2 horas, né? Então você tem um espaço maior para encontrar um lugar, um abrigo, quem está na rua, né? O problema maior são as pessoas que estão em trânsito, estão na rua, ela precisa encontrar um local para se abrigar no momento em que estiver sendo atingido. Não porque o míssil pode cair exatamente, mas porque o Iron Dome ele vai detonar aquele míssil no espaço aéreo.
aquele míssil vai explodir e vão cair os destroços daquele míssil. Então, entenda que míssil balístico ele tem cerca de 6 metros, né? É pedaço de ferro que vai para todo lado, né? Pode machucar alguém se cair na cabeça ali ou bater em alguma parte do corpo, né? E no caso de gases são morteiros menores, então, mas mesmo assim eles causam danos, né? E Gaza nós estamos muito perto, então Gaza é na faixa de 30 segundos para eu estar aqui no Mamad. Mamad é o nome que se dá ao quarto seguro. Não é bunker, porque bunker é subterrâneo, né? Abaixo da terra, né? E no caso do quarto seguro dentro de um apartamento, eu moro num apartamento. Então a gente chama isso aqui de Mamad, ou em português aí, quarto seguro é o melhor termo para isso, né? E eu acredito que sim, o Irã vai continuar aí o seu contra-ataque, mas Israel também tem uma missão aí de eliminar toda a infraestrutura de formação aí do enriquecimento de urânio pelo Irã, pelo seguinte. Se Israel não faz isso nesse momento, né, pelo menos nesse momento, o Irã só vai contra-atacar com mísseis e com drones. Se Israel deixar isso para o futuro e eles enriquecerem urânio a ponto de criar uma bomba, o que eles vão fazer é atacar com uma bomba nuclear, porque não existe diálogo com eles, né? E voltando, eu também Sim, estava assistindo aqui a sua sim, programação. Israel tem uma questão de programa nuclear, mas Israel investe hoje muito mais em inteligência artificial do que na questão nuclear, porque sim. Israel não tem interesse de invadir o mundo. O nosso interesse é só da gente se defender. Então, a inteligência artificial, a robótica e a cibernética ajudam mais nos nossos planos de defesa do que ter uma bomba nuclear que serve para dissuasão. E não tem como você dissuadir um país terrorista. Não tem como chegar para um terrorista e dizer, olha, se você não fizer isso, eu vou jogar uma bomba nuclear. Eles querem morrer pela causa. Então, não faz sentido. Logo, o desenvolvimento de tecnologias de Israel, ele é muito avançado por conta disso, né? Então, todos os planos que você vê aí, esse plano de ataque, aquele plano que envolveu os pagers e os rádios, Sim. todos esses projetos são desenvolvidos por inteligência artificial, né? São humanos, são pessoas, com auxílio de inteligência artificial, porque aí a inteligência artificial ela vai definir qual é o tipo de material, qual é a carga que se coloca lá, explosiva, para que se passe, né, Sim. para fazer aquele pager. E a mesma coisa está lá, né? Para você infiltrar um drone, qual o tamanho do drone, como que funciona a base, tudo isso a inteligência artificial projeta. Então, o ser humano tem a ideia e, Sim. com o auxílio da inteligência artificial, ele projeta algo e executa. Então, Israel está concentrando muito mais dinheiro e esforço na cibernética, na robótica e na inteligência artificial do que propriamente em aumentar ou desenvolver um programa nuclear aqui em Israel. E Certo. não vai permitir também que o Irã faça isso. Luciano Barak, morador da cidade de Netivot, fica no sul de Israel, mais próximo a Gaza, Sereno. inclusive ali na região de Beerseba, trazendo as informações de momento. E durante essa entrevista, nós acompanhamos o acionamento da sirene. E aí os moradores têm um tempo determinado para se protegerem. Ele falou de um quarto seguro, né? Se o disparo tivesse saído de Gaza, ele teria 30 segundos. Mas como foi disparado do Irã, ele tem um tempo maior. São quantos minutos? 3, Luciano? 3 minutos? 10 minutos dos mísseis vindo do Irã e cerca de 2 horas os que vêm dos Houthi Sim, e 30 segundos que vêm de Gaza. tá Agora certo. tocou novamente a sirene. Pois é, Esse é o Luciano, sinal que eu tenho que. lógico, lógico. Então, você nos avise qualquer informação, necessidade de deixar a entrevista, por favor, a prioridade é sempre a sua Não, fica segurança. tranquilo. Tá. Esse lugar aqui é seguro também onde eu estou. Perfeito. Eu vou passar para os nossos comentaristas, inclusive, eles vão formular perguntas a você, Luciano. O professor Niemeyer, o José Niemeyer, sempre colabora com a gente. Eu vou pedir, por gentileza, que ele faça a pergunta ao Luciano Barak. Professor, com você. Eu vou cumprimentar o senhor Luciano, ele deu aqui uma aula sobre defesa israelense, inclusive ligada à tecnologia, que é muito importante mesmo, mas eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho que sair, eu tenho um compromisso às 19h30, daqui a alguns minutos. Claro. Eu sinto
Daniel, mas eu fico sempre à disposição, queria deixar um abraço ao Mota, inclusive meu cachorrinho estava latindo aqui, não parava de latir, tive que dar uma bronca, o Mota conhece bem essa coisa de cachorro latindo, né? Ele tem a cachorrinha que ele tanto ama, um abraço ao Dávila, também sempre importante falar, e bom falar com o Dávila, e o Aberaldo, e principalmente a você e o assinante da Jovem Pan, Daniel, você me desculpa, mas eu preciso me retirar. É isso, professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC, participando dessa cobertura especial aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, viu, professor? Agora eu passo para o Cristiano Beraldo, nosso comentarista, fará a pergunta para o nosso convidado Luciano Barak. Com você, Beraldo. Luciano, boa noite. Eu tenho duas perguntas em relação ao que você nos trouxe. Uma é como é a diferenciação, como saber em relação à sirene, de onde vem o ataque para ter essa informação do tempo. E outra coisa é como esse ataque repercutiu na sociedade de Israel em relação ao governo. O governo segue tendo um apoio momentâneo ou a imagem de Benjamin Netanyahu tem mudado junto à população de Israel? Bom, vamos lá por partes, né? A questão do tempo, a gente sabe porque em todos os aplicativos que a gente tem, no caso, tudo que for eletrônico, vem uma mensagem, tá? Seja no celular, nos relógios inteligentes, que é muito difundido aqui em Israel, tá? Computador, até que tocou, né, na hora que toca a mensagem, aparece uma mensagem aqui no computador que vocês não conseguem ver. Então, todos os aparelhos eletrônicos da casa, né? Tem geladeiras que são ligadas à internet, aparece lá também, enfim. Tudo que for eletrônico, que possa receber uma mensagem, essa mensagem aparece e mais ou menos o tempo lá e tal. De onde está vindo, qual que é a situação. Mas no momento a gente também tem as informações de todos os lugares, né? Então a gente sabe nesse momento que o problema está sendo com o Irã e que a faixa de Gaza está meio quieta, tal. Então sabemos que o problema está vindo de lá. E a segunda parte é a questão do Netanyahu, né? O Bibi, a gente vê a situação dele da seguinte forma: ele levou uma paulada muito grande no início, no 7 de outubro, né? Porque se suspeita aí de muitas coisas, deixaram de notificar o gabinete, o pessoal estava querendo derrubar o Bibi naquele momento, estava tendo muito conflito. Mas aí a sociedade israelense, ela quando acontece uma coisa dessa, ela se junta, né? Então todo mundo se juntou, o gabinete se juntou. E aqui a questão de esquerda e direita, ela é diferenciada do Brasil ou dos Estados Unidos. Então existe uma percepção de diferença aí, tá? Aqui não existe esse radicalismo tão poderoso. Por exemplo, o Bibi, ele se diz de direita, mas ele é de centro, tá? Ele é uma espécie de Fernando Henrique Cardoso, vamos dizer assim. Ele é um cara meio de centro-direita. Mas ele era muito amigo do Shimon Peres, que era de esquerda. E o Shimon Peres, sendo de esquerda, ele foi o cara que mais privatizou aqui em Israel. Então você veja que a esquerda e a direita aqui tem uma certa diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Então aí não cabe essa mesma visão de polarização. E o gabinete do Bibi hoje, ele, com o ataque do Irã, ele dá uma fortalecida, ele sai do meio da cinza lá e dá uma fortalecida. Por quê? Porque é uma coisa que Israel está querendo há muito tempo se livrar desse problema, né? Porque a gente sabe que o Hamas não teria condições de fazer nada, os Houthi lá no Iêmen não conseguiriam fazer nada, o próprio Hezbollah, né? Eu até estava ouvindo o programa aí, alguém falou assim, que o Irã é muito poderoso em relação ao Hamas e ao Hezbollah, mas as pessoas diziam mesmo, quando começou a guerra contra o Hezbollah, as pessoas diziam assim, Israel vai arrumar uma encrenca agora com o Hezbollah, mas o Hezbollah é muito mais poderoso que o Hamas. E a gente foi lá e acabou com o Hezbollah, né? Cabeça atrás de cabeça. A gente até brinca aqui, né? Veio o vice, assumiu, aí matou o que assumiu, né? Matou o vice, veio o outro que substituiu o vice, e veio o outro que substituiu o outro, e assim foi, até que ninguém mais quis assumir o Hezbollah, né? Então, assim está acontecendo na faixa de Gaza. O último cara durou um dia no poder, né? Ficou um dia no comando, no outro dia ele morreu. Então, com o Irã, a gente também não tem esse medo pelo seguinte, porque o Irã está muito fragilizado. Você vê que Israel conseguiu penetrar dentro do Irã, fazer o ataque contra a defesa aérea do Irã, do lado de dentro, né? Aqueles drones que o Mossad detonou lá dentro dos equipamentos do Irã, eles
eles partiram de dentro do Irã. Então Israel já conseguiu minar a infraestrutura, o que é pior do que o próprio inimigo, né? Que o próprio inimigo natural, você tem um inimigo interno, né? Que aí vai destruindo todo o sistema do Irã, que já está cá entre nós, né? Já está bem acabado. E eu não concordo que existe uma elite muito cultural lá, não. Eu acho que são meio capenga disso. Se tiver, uma quantidade muito pequenininha, viu? Não fosse isso, você Sim. não ia ter mulheres submissas aí a usar roupas, indumentárias religiosas, elas não sendo religiosas, né? Sim. Porque é Luciano, uma imposição, sim. Sim. pois é, Luciano, nós estamos até surpresos, as muitas informações importantes que você tem compartilhado, as reflexões e os comentários que você faz. Qual é a sua atuação profissional? Você trabalha com o quê aí? Bom, aqui eu trabalho com logística, né? E nós estamos muito prejudicados, inclusive o meu grupo foi muito prejudicado, porque nós fazíamos logística Sim. do Oriente, né? Que vinha por Aqaba ali, descia em Eilat, atravessava Israel por terra, né? Os caminhões descarregavam ali, carregavam em Eilat, subia até o porto de Haifa e descarregava lá. Então nós tivemos muito problema. Primeiro com a Rússia e a Ucrânia. Sim. A Rússia foi sancionada, nós tínhamos clientes na Rússia, tínhamos clientes na Ucrânia, que acabou perdendo muitos deles, né? E uma boa parte aí de logística nós perdemos nesse setor aí, agora com os Houthi, né? Tanto que eu saí da empresa antiga, que ficava lá no Certo. Kibbutz Nir Yitzhak, perto de Khan Yunis, né? Vocês chamam de Khan Yunis, né? Sim, Khan claro. Yunis Khan Yunis. Khan Yunis, eu trabalhava ali pertinho, a 2 quilômetros de Khan Yunis. E agora a fábrica está praticamente encerrada, nós estamos aqui em Siderot agora, é o mesmo conjunto de empresas. Luciano, Mas eu também... deixa eu só trazer uma informação para a nossa audiência. Há pouco você mencionou as sirenes que tinham sido acionadas, novos ataques do Irã contra Israel e os sistemas de defesa de Israel interceptaram os mísseis. O governo de Teherã iniciando mais uma rodada de ataques. Essas informações foram confirmadas pelas forças de defesa de Israel. Pode complementar, mas na sequência eu passo para o nosso comentarista fazer mais uma pergunta. Quer complementar? Só para finalizar essa resposta, Luciano, por favor. Então, só para encerrar a pergunta do Bibi, eu imagino assim, continua o Bibi muito dividido, só para resumir bem rápido, ele continua muito dividido, inclusive o problema maior dele aqui é com a questão da convocação de Haredim, de religiosos, né, de ultra-religiosos para o exército. Ele está aí com 50 mil convocações para fazer no próximo mês de julho, e aí o partido religioso quer deixar a base do governo. Inclusive, um já deixou o Ministério aí da Habitação, né? E eles estão querendo deixar a base do governo. Isso pode favorecer a oposição a implementar uma votação que aconteceu dia 11, começou essa votação, mas não teve fim ainda, para poder fazer o encerramento do governo do Bibi. O que eu acho que é um problema. Então o Bibi está nessa situação. Só que agora, com o problema do Irã, talvez eles vão voltar para a mesa de negociação e conversar. Mas é um talvez, tá bom? Porque o procedimento começou dia 11, para encerrar aí, se caso o partido religioso deixar, chama-se Unidos da Torá, alguma coisa assim. É o partido religioso daqui de Israel que não aceita o alistamento militar dos seus jovens, e os motivos aí são muitos. Pois é importante, né, ter essas informações do Luciano, que mora em Israel. Luciano, eu vou passar para o Roberto Mota, ele vai fazer a próxima pergunta, só destacando e trazendo a informação atualizada para a nossa audiência. Agora o Skyline, né, uma geral de Tel Aviv, o centro financeiro de Israel, esses prédios muito altos, iluminados, mas agora, nesse momento, Irã disparando novos mísseis contra Israel. Vou pedir só para o Luciano aguardar um pouco, que nós temos, inclusive, um novo convidado, o Ilan Eizikovics, que está neste momento dentro de um abrigo na cidade de Holon. Ilan, seja bem-vindo à programação aqui da Jovem Pan. Queria que você explicasse para a gente exatamente qual é o local onde você está e quais foram as orientações nos últimos momentos. Olá a todos, muito boa tarde para vocês no Brasil. Eu estou na cidade de Holon, que fica na região metropolitana de Tel Aviv, e a gente recebeu as orientações de ficar dentro dessa área protegida até uma nova orientação para poder sair dela. A mesma coisa aconteceu mais cedo, algo de 2, 3 horas atrás, quando recebemos uma notícia para irmos ao bunker e ficarmos aqui até segunda ordem.
provavelmente essa noite será inteira dessa forma, entre indas e vindas do local seguro. Nesse momento eu estou no bunker junto com mais umas 10 pessoas que coabitam comigo esse edifício onde resido. Pois é, Ilan, eu vou até pedir, por gentileza, que você explique exatamente que lugar é esse. É um bunker, a gente tem conversado com muitas pessoas que moram em Israel e explicam exatamente como funciona esse cômodo. Esse é um bunker de uma residência em especial, de um condomínio? Qual é a proteção que vocês têm aí? São paredes mais espessas? Há um tipo de tratamento de alvenaria para protegê-los? Queria que você descrevesse para a gente exatamente como é esse cômodo. Exato. Hoje em dia, aqui em Israel, você, quando constrói uma edificação, você precisa ter um quarto seguro, digamos assim. Os prédios mais antigos têm um bunker subterrâneo, onde eu estou agora. Se eu mexer um pouco, você consegue ver a escada que desce. A porta de metal aqui também é bem grossa para proteger. E alguns cômodos aqui dentro, alguns com banheiro, inclusive. Apartamentos mais recentes já tem um cômodo dentro do apartamento, já com um reforço um pouco maior. E vocês conseguem ver aqui como ele é bem mais protegido do que uma residência normal aqui em Israel. Então, inclusive nos edifícios que foram atingidos pela última saivada de foguetes iranianos, as pessoas que estavam protegidas no bunker não tiveram nenhum tipo de ferimento. E a gente se sente bem seguro aqui, quando toca o aviso que vai ter o foguete se aproximando, a maioria dos moradores descem e congregam aquilo. Tem inclusive no meu bunker cachorros que estão brincando, vizinhos que se mudaram agora estão se conhecendo nesse instante. Então é quase que uma confraternização nesses momentos de tensão. Pois é, um momento muito delicado, mas naturalmente a população unida esperando um desfecho positivo. O Ilan Eizikovics conversando ao vivo com a gente do bunker. Agora, Ilan, vou pedir licença, vou chamar os nossos comentaristas, eles também farão perguntas a você. O Roberto Mota é o próximo. Boa noite, Ilan. A pergunta é: qual é a expectativa que a população de Israel tem em relação ao Irã? Vocês esperavam esse ataque? Vocês esperam uma guerra? O que a população de Israel espera que aconteça em relação ao Irã? Boa tarde, Roberto. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que a população estava aguardando por esse ataque ao Irã, por mais que ansiasse pelo fim do conflito em Gaza e o retorno dos reféns. Era da ciência de todos que o conflito com o Irã era questão de tempo. E devido aos nossos ataques em outubro, que já minaram bastante a defesa antiaérea iraniana e todos os problemas econômicos que o Irã já vive, é da ciência de todos, a gente sabia que essa era a janela perfeita para um ataque. Claro que a gente não queria chegar nesse ponto, também muitos acreditavam que poderia ter algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e o Irã nas discussões que estavam tendo, mas a ideia no original é que agora a gente conseguiu eliminar boa parte dos riscos de uma construção de uma bomba atômica, que essa era a principal razão de tensão aqui, né? Mas a gente fica também muito, eu digo, o coração na mão. O povo de Israel, os judeus e os iranianos têm uma história milenar de amizade, e somente nesses últimos anos que a gente vê que tem tido alguns ruídos por causa de uma teocracia ditatorial que está presente lá no Irã. Então, a expectativa é que a gente consiga também ajudar o povo iraniano a se desvencilhar dessa ditadura que eles vivem. Pois é, Ilan Eizikovics conversando ao vivo, e também o Luciano Barak, que está numa cidade mais ao sul do país, bem próximo à faixa de Gaza. Luiz Felipe Dávila. Dávila, vou pedir por gentileza para você também participar dessa entrevista e perguntar para o Luciano Barak, por favor. Luciano, boa noite. Qual é a impressão imediata hoje em Israel? Esta é uma guerra que vai escalar ou esta é uma incursão militar apenas para destruir a capacidade do Irã de desenvolver bomba atômica e restabelecer um certo equilíbrio de forças, ou seja, que Israel não sumirá do mapa como sempre promete a teocracia iraniana? Shalom, Dávila. Obrigado pela pergunta também. Bom, tem vários aspectos dessa questão, né? Um deles é
é o seguinte, não se acredita que essa guerra vai escalar porque ela não tem fronteira terrestre, né? Nem Israel pode chegar lá, nem eles podem chegar aqui. Então, os objetivos vão ser sempre aéreos aí, tá? Nós temos uma força aérea que pode chegar lá, eles não têm força aérea, né? Os aviões, eles têm o Sukhoi aí 24 dos anos 70 e nós temos aqui um monte de F-35, são modelados para Israel, tá? Israel compra dos Estados Unidos a carcaça, a carroceria, e eles modificam aqui, é uma estrutura fantástica essa modificação, tá? Mas enfim, nós temos condições de ir até lá fazer ataques, eles não têm, eles só têm condição de lançar mísseis para cá. O Irã tem uma economia baseada aí no petróleo ilegal do mercado negro, porque eles são sancionados. Então, nesse ponto, eles podem, até quando, lançar mísseis contra Israel, né? E até quando Israel tem fôlego financeiro também para fazer esse ataque, porque é uma guerra cara, né? Então, nesse aspecto, Israel não pode demorar muito para fazer o que ele tem que fazer e sair de lá, né? Agora, numa guerra terrestre, como é o que ocorreu em Gaza, eu não acredito. Ou como o que ocorreu no Líbano, não, isso não é possível, porque você tem um espaço terrestre, você não tem uma fronteira direta. Tem um espaço terrestre e países no meio. Como eu falei no começo, né? Você tem a Síria ali, né? E a Síria do Al-Sharaa, que já comunicou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer entrar nos acordos de Abraão. O Netanyahu já sinalizou para o Al-Sharaa também. Tudo bem, há umas medidas de segurança, porque o Al-Sharaa foi do ISIS, né? Então, ele é um cara que está se mostrando com uma face nova, mas o currículo dele é meio complicado, né? Mas, enfim, eu não acredito que essa guerra, eu particularmente, tá? Luciano aqui está dizendo, eu não acredito particularmente que isso vá levar muito tempo, né? Por essas questões, pela questão logística e terrestre, né? E o Mota, um grande abraço para o Mota aí, meu carioca preferido aí. Legal. Ao vivo, imagens de Tel Aviv, 1h29 da madrugada, momentos de tensão, o anúncio de novos ataques do Irã contra alvos israelenses. Agora o Cristiano Beraldo é o próximo a fazer a pergunta. Peço por gentileza, Beraldo, que você pergunte para o Ilan Ezikovics. Ilan, boa noite. Espero que você e sua família estejam bem. Eu queria saber qual é a imagem que se tem hoje em Israel de Donald Trump, uma vez que os Estados Unidos, naturalmente, é um parceiro essencial para Israel em toda essa situação que se desenrola na região, e houve uma mudança significativa da relação de Israel com os Estados Unidos a partir da saída de Joe Biden e chegada de Donald Trump. Mas como o Donald Trump é visto hoje pela população de Israel? Olha, claro que não é possível generalizar, mas eu vejo que havia muita expectativa com a eleição do Trump e ele deixou um pouco, talvez, uma frustração no ar quando suspendeu os ataques contra o Iêmen, contra os Houthis, deixando a gente sozinho enfrentando eles. Eu particularmente acho que é uma mensagem que ele passou para Israel e para todo mundo, que é America First, América primeiro, né? Então, acho que isso ajudou os israelenses, no geral, a entenderem qual que é a linha que ele está seguindo, e ele vai estar sempre prezando pelos interesses da América, e, claro, ter uma boa relação com os Estados Unidos, com Israel, é algo do interesse deles. Mas os interesses americanos em primeiro lugar. Então, acho que nesse sentido gerou alguma frustração entre os israelenses, mas hoje, com as notícias que a gente lê, que ele já estaria ciente desse ataque ao Irã e ele dando um suporte, não atacando mais armamentos e de defesa, tudo isso já melhora um pouco, acho, a imagem dele. Mas desde o primeiro mandato, o Trump é muito benquista aqui em Israel, tem cidade com o nome dele, ele mudou a embaixada, né, para Jerusalém, então não acho que isso tenha atrapalhado a imagem do Trump junto ao povo israelense. É isso, moradores se abrigam em bunkers, em quartos especiais. Irã volta a atacar Israel. Naturalmente, os sistemas de defesa foram acionados para interceptar esses mísseis. Cobertura especial aqui da Jovem Pan News. Mota, por gentileza, queria até que você perguntasse, se dirigisse ao nosso convidado Luciano, que fez uma saudação especial a você, inclusive. Muito obrigado. Luciano, você falou um pouco sobre
a experiência daí desse momento, né? Mas o Irã, tudo indica, todas as informações indicam que o Irã está trabalhando numa bomba atômica, né? Em armas nucleares. Inclusive ontem parece que pela primeira vez em 20 anos a Agência Internacional de Energia Atômica emitiu uma censura formal contra o Irã. E eu te pergunto o seguinte, quando Israel toma uma ação contra o Irã, Israel nesse momento conta com o apoio dos outros países da região, para os quais eu imagino o Irã também deve ser uma grave ameaça, né? E eu digo assim, países como, por exemplo, a Arábia Saudita, outros países aí da região, ou até o Egito, Israel teria o apoio desses países para uma eventual guerra contra o Irã? Olá, meu querido Mota, meu carioca preferido, né? Sim, sim, sim. Nós contamos aqui, o governo israelense conta com a ajuda assim, da Arábia Saudita, porque é um problema, porque eles. Eu vou falar uma coisa aqui de uma questão religiosa que interfere a política, que é a questão do xiismo, né, dos xiitas e dos sunitas. Isso começa lá na herança do Mohammed Ben Abdullah, que é o pai aí do Islã, né? Então, eles vão ficar divididos ali. E aí, então, hoje a religião que está presente lá no Irã é o xiismo, né? São os muçulmanos xiitas, e eles não têm cultura árabe, né? Eles têm uma outra cultura. E aqui na Arábia Saudita, eles são de culturas árabes e são sunitas. Também no Egito, né? E esses países, por mais que o Egito tem relações amistosas com Israel, a Arábia Saudita ainda não tem nesse momento, mas caminha para, né? E o Irã fez esse ataque do 7 de outubro com a intenção de minar essa relação com a Arábia Saudita. Então, o que acontece é que a Arábia Saudita, bem como a Jordânia, o rei da Jordânia e da Arábia Saudita, estão juntos aí apoiando Israel, assim como o Egito. E agora está entrando nesse bolo aí o Al-Sharaa, que é o que assumiu lá a Síria, depois da derrubada aí do presidente lá, eu não me recordo o nome dele agora. Mas, enfim, caiu o presidente da Síria, o Al-Sharaa assumiu, graças a Israel ter destruído o Hezbollah, né, lá no Líbano. E agora o exército do Líbano também está se voltando contra o Hezbollah, vendo que o Irã já vai cair, o Irã já não tem mais como sustentar aí o Hezbollah. Então eu vejo o cenário mudando aí em favor a Israel na questão do mundo árabe, no mundo muçulmano. Mesmo porque também se vazou muita informação do que está acontecendo em Gaza, ou seja, o Hamas que está massacrando a população, não Israel, como muita gente tem dito. E aí os árabes vão vendo isso e a coisa vai mudando de figura, né? Então eu vejo sim um futuro aí, o apoio da Arábia Saudita, né? O Reino da Jordânia já nos apoia, né? Já temos relações bem estruturadas com a Jordânia. O que aconteceu nessa guerra é que a gente perdeu o apoio da Turquia. E a Turquia está na OTAN, né? Esse é um problema, né? Então nós vemos hoje o problema maior aí com Erdogan na Turquia, que se voltou contra Israel, sei lá qual é o problema, se ele tem algum rabinho preso lá com os ayatollados lá, né? Mas pode ser que sim. Tô brincando, é Ayatollah mesmo, Ayatollah Khamenei. Pode ser que ele tenha algum problema lá, algum acordo com Ayatollah e acabou que se voltou contra Israel. Mas essa é a posição que estamos nesse exato momento, né? Temos ajuda aqui dos sunitas da nossa região, estamos nos afastando aí da Turquia, e agora o Irã já não é mais uma ameaça como foi antigamente. E o enriquecimento de urânio para fins de bomba, eu não acredito que eles iam conseguir assim, tão rápido como eles disseram, né? O presidente do Irã, não o Ayatollah, o presidente disse que em 15 dias eles fariam uma bomba nuclear. Não, isso era meio que deboche da parte dele, tanto que demorou mais de 2 meses, quase 2 meses do período que ele falou que poderia fazer em 15 dias, até o momento que foi destruído todo o sistema. Agora eles não têm condição mesmo de fazer nenhuma bomba nuclear, né?
E o Sim. acordo nuclear que os Estados Unidos propôs era justamente de fornecer urânio para que eles não enriquecessem acima dos 20%. E a IAEA, que agora, a IAEA pertence à ONU, ela não gosta de Israel, né? Visto o NRWA que estava aqui, a gente expulsou o NRWA, então a ONU não é muito amistosa com a gente. Mas se ela deu essa declaração, é porque não tem infiltração, né? Você consegue ver que é uma informação fatídica, real, né? E aí dá essa informação já meio que assinando aí, olha, o Irã fez besteira e agora tá todo mundo soltando a mão dele. Vamos ver até quando aí a Turquia fica aí com o lado negro da força, né?